Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Hoje iniciaremos nosso estudo dos versículos da primeira epístola aos Tessalonicenses. E nós demos um título a essa epístola com a proposta de anunciar a mensagem central da carta. E o título é: Na certeza da segunda vinda de Cristo, busquemos viver uma vida em santidade. Estamos iniciando a unidade 1, as marcas da salvação em relação ao retorno de Cristo. Em nossa aula hoje, abordaremos as ações de graça de Paulo e o sinal de uma igreja verdadeira, que está no capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 5 dessa epístola. Na aula anterior, nós contextualizamos essa carta, mostramos a proposta de estudo, a ementa e os objetivos específicos. Hoje, antes de falar do assunto da aula, eu quero ponderar a partir do que já falamos sobre essa epístola. Observamos os planos de Deus diante da vontade humana e vimos que a vontade humana não interfere e nem destrói a obra divina. E quando Deus se manifesta na igreja, a igreja se fortalece rapidamente, independente do tempo dedicado à obra de evangelização. Nós vimos que Paulo desejava entrar no continente asiático ao iniciar sua segunda viagem missionária, mas Deus o direcionou para a Europa. E ao ser dirigido por Deus à Europa, notadamente vimos que o tempo foi oportuno para que o evangelho se espalhasse pelos grandes continentes, na África, na Ásia, na América do Norte, na América Latina e Oceania, alcançando os confins da terra. Mas Paulo, mesmo obedecendo a Deus, foi agredido fisicamente em Filipos, banido de Tessalônica, expulso de Bereia, chamado de traidor, chamado de falador em Atenas e de trapaceiro em Corinto. Observem, Paulo cumpriu a vontade divina e passou por dura perseguição. Isso nos mostra que a vontade de Deus nem sempre quer dizer que não passaremos por sofrimento. A igreja de Tessalonicenses foi gerada no meio do sofrimento, de perseguição e floresceu, cresceu e se fortaleceu em meio às dores. A perseguição jamais paralisa a igreja de Cristo, apenas acelera o processo de crescimento. Isso se comprova quando observamos o fato de Paulo pregar apenas 3 sábados nas sinagogas de Tessalônica. Isso, aos nossos olhos, foi pouco tempo, mas com a graça e o poder de Deus operando na pregação que Paulo fez, foi o suficiente para produzir uma verdadeira revolução na cidade. O evangelho revolucionou em poder e em demonstração do Espírito com imensa convicção. Vidas foram transformadas e corações foram atingidos pela palavra. Os judeus se converteram em grande número e os gentios largaram seus ídolos e se converteram a Cristo, se tornando crentes dignos de serem imitados, firmados na fé, convictos em amor e firmados na esperança. E tudo isso ocorreu num pequeno espaço de tempo. Mesmo debaixo de ameaças e sofrimentos, a igreja de Tessalonicenses surgiu como uma agência missionária de evangelização para todas as demais regiões. Portanto, Deus está no controle de todas as coisas, obras, pessoas e situações. Isso é importante deixar marcado em nossa mente e em nosso coração. Quando Deus nos direciona a realizar uma obra, Ele irá nos sustentar, independente das circunstâncias, e dará o crescimento desejado para o fim que Ele quer. O importante é ouvir, obedecer, perseverar e sermos instrumentos nas mãos de Deus. Agora vamos à nossa aula de hoje. Falaremos do início da carta, a introdução que Paulo fez, dando ações de graças ao lembrar da igreja de Tessalonicenses. Paulo dava sempre ações de graças a Deus pela fé ativa, pelo amor sacrificial e firme esperança que eles demonstravam em Cristo, afirmando assim que os que haviam se convertido a Cristo transformaram-se em irmãos verdadeiros, na mesma família amada de Deus e eleitos juntos. Portanto, obedeceram ao verdadeiro evangelho que Paulo pregou com o poder do Espírito Santo e com convicção. Portanto, esse é o assunto de nossa aula hoje.
Mas antes, vamos dar os nossos avisos costumeiros para iniciar a nossa aula. Quero informar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E para vocês que querem encontrar as aulas no canal A Verdade que Fortalece, de forma rápida, é só digitarem no YouTube a hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas, e em letra minúscula. Dessa forma, vocês verão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. Quero pedir que deixe seus comentários, dúvidas e sugestões. Buscamos fazer uma aula com excelência. Temos superado vários desafios, mas precisamos da sua participação. Isso é muito importante para podermos avaliar as nossas aulas e melhorar a nossa conduta. Então, comentem, deixem suas dúvidas e sugestões. E quando vocês forem divulgar as nossas aulas e o canal, lembre-se que, ao divulgarem, estão participando também dessa aula conosco, evangelizando, transformando e fortalecendo vidas com o estudo da Palavra de Deus. E terão certamente o devido galardão de Deus. E também não deixe de se inscreverem e, depois de assistir a aula, de fazerem as suas anotações e, ao final, deixar o seu gostei ou não gostei. Isso é muito importante. E dito tudo isso, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus misericordioso. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos o nosso coração em sua presença, que é a fonte dos nossos pensamentos, sentimentos e vontade. Atua em nós através do estudo que nós iremos começar, que Teu Espírito Santo transforme a nossa maneira de pensar e de agir, e principalmente de sentir, a fim de que possamos viver uma vida digna da vocação que o Senhor nos chamou. Fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis em Cristo Jesus. Nos ajuda nesse momento. Queremos ser imitadores de Cristo, transformados à sua imagem e conforme a sua semelhança. Assim nós oramos, te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Assim, a nossa aula de hoje vai falar das ações de graças de Paulo e o sinal de uma igreja verdadeira, que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Vamos agora fazer uns destaques da leitura que fizemos. Em 1 Tessalonicenses, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, vimos a recepção da palavra de Deus pelos Tessalonicenses, a saudação amorosa de Paulo, do versículo 1, a oração em ações de graças, do versículo 2 ao versículo 4, motivo de agradecimento, a fé, o amor e a esperança. E vimos as marcas de uma verdadeira eleição, no versículo 5. Agora vamos comentar os destaques que fizemos da leitura de hoje. Temos que ter em mente que Paulo foi orientado pelo Espírito Santo para entrar na Macedônia e divulgar o Evangelho. Ele tinha discernimento para fazer as melhores escolhas estratégicas na obra missionária. Mas, na verdade, é Deus quem escolhe os obreiros e dirige a obra com a ajuda do Espírito Santo para orientar. É Deus quem abre as portas para a pregação e os corações para a mensagem. As marcas da igreja de Tessalônica, suas qualidades, seus caminhos iluminados, mostrados nessa introdução, serve de exemplo para nos tornar também uma igreja modelo aos que estão ao nosso campo de ação. A cidade de Tessalônica foi a ponte de contato para a pregação do Evangelho. Ainda hoje, precisamos ter discernimento para buscar os melhores meios, os melhores recursos, os melhores métodos para anunciar a melhor mensagem que o mundo tem, o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo variou o método, expôs e explicou o conteúdo do Evangelho,
demonstrou que Jesus é de fato o Messias, anunciou a morte e a ressurreição de Jesus, não mudou a mensagem cristocêntrica. Portanto, não há evangelho onde a cruz de Cristo é banida. Não há remissão de pecados sem o derramamento do sangue do Cordeiro. A ressurreição é a bandeira da vitória e a consumação triunfante da obra redentora de Cristo. Lemos que essa carta foi enviada aos Tessalonicenses por Paulo, Silvano e Timóteo. É claro que o principal escritor foi Paulo e os demais foram seus cooperadores. Vale ressaltar que o Silvano é a forma que Paulo usava quando falava desse companheiro entre os gentios, pois Silvano é um nome próprio romano. Já Silas era um nome grego e em latim chamava-o de Silvanus. Então, os nomes Silas, Silvanus ou Silvano se referem à mesma pessoa, ao companheiro de Paulo, que era líder entre os irmãos e um profeta. Vimos isso em Atos capítulo 15, no versículo 22 e versículo 32. O apóstolo Paulo também era chamado de Saulo. Esse nome hebraico, Saulo, reportava ao rei Saul, porque ambos eram da tribo de Benjamim, que significava pedido de Deus, que expressa a ideia de solicitar ou pedir algo a Deus. Mas como o apóstolo era também, por nascimento, cidadão romano, vimos isso em Atos, capítulo 16, versículo 37, na ocasião de sua circuncisão, ele recebeu também um nome romano de Paulo, que significa pequeno. Contudo, quando Paulo escreve essa epístola, todos estão conscientes de sua autoridade e grandeza como apóstolo de Cristo, apesar do significado de seu nome romano, o anunciar pequeno. No capítulo 1, então, inicia-se uma saudação simples, mas digno de nota. Paulo cita que os tessalonicenses estão em Deus Pai e no Senhor Jesus. Isso significa que Paulo não se dirige a uma igreja em Tessalônica, edifício, mas uma igreja dos Tessalonicenses, se referindo a um povo, o povo que recebe a Cristo como Senhor. A uma igreja que não tem vida própria, mas vive em Deus, depende de Deus e caminha para Deus. Paulo diz que Deus é a verdadeira atmosfera em que a igreja vive, se move e existe. Por isso, uma igreja que não está estabelecida em Deus Pai e no Senhor Jesus não é uma igreja genuína. Pode parecer igreja, pode agir como igreja, pode falar como igreja, mas se esse fundamento está faltando, então ela não é a igreja. Paulo orou por eles com duas palavras que se tornariam marcas registradas em suas cartas: graça e paz. São palavras simples, mas grandiosas e valorosas. Se alguém possuir todas as riquezas do mundo e não tiver graça e paz, esses estão em total pobreza. A graça declara todo o amor e favor de Deus em Cristo. Já a paz com Deus, a salvação e a paz de Deus expressa a garantia diária de sua presença e de seu cuidado. Essas são posses de valor incalculável que só os filhos de Deus possuem. Para maior entendimento, podemos expressar que a graça expõe um amor não merecido, apesar dos pecados e ofensas à santidade de Deus da parte do ser humano. O Senhor decide amar, concedendo aos homens um favor imerecido. A graça de Deus é que salva o homem. Vimos isso em Efésios capítulo 2, versículo 5. Inclui tudo o que Deus faz para a salvação das pessoas, como a revelação de sua palavra, a vida perfeita de Jesus, a morte e ressurreição dele, entre outras coisas. Quanto à paz, é o estado de espírito tranquilo, sem medo, sem preocupação e sem dúvidas. Isso não significa necessariamente ausência de problemas, mas a certeza que, em meio aos problemas, tudo terminará para o bem. Embora, em certo sentido, os tessalonicenses já possuíssem a graça e a paz de Deus, eles precisavam conhecer melhor a revelação e o conhecimento de Deus. Paulo, então, escreve para corrigir alguns problemas doutrinários, que evidenciaremos ao longo da carta, mas eu vou citar alguns deles. Havia algumas dúvidas quanto à segunda vinda de Cristo, pois aconteceu que algumas pessoas abandonaram seus trabalhos e seus empreendimentos para esperar a segunda vinda de Cristo, produzindo uma histeria expectante.
Havia também uma confusão quanto ao destino dos crentes na hora da morte. Pensavam que a morte antes da vinda de Cristo resultava em perda total da vida eterna, produzindo, portanto, uma desvantagem aos que morreram antes da volta do Senhor. O outro ponto é que havia também uma tendência de desprezar toda a autoridade legal, transformando a democracia grega em um risco para a vida cristã. Existia também, no meio dos tessalonicenses, uma tendência recaída na imoralidade, ao misturar a religiosidade à cultura local. Esse ambiente trazia risco para a vida santa cristã, pois Deus nos chama à santidade e não à impureza. Evidenciamos também um grupo que resistia a Paulo, acusava Paulo de ser ganancioso e ditador. Por isso que Paulo se defendia dessas acusações, mostrando seu apostolado e sua postura entre os tessalonicenses, que demonstrava ser um companheiro irrepreensível e um comportamento ilibado. Podemos evidenciar também sinais de divisão na igreja pelo fato de existir disputas internas, pela falta de amor e comunhão entre alguns crentes, ameaçando a unidade do corpo de Cristo. Contudo, a saudação da carta de Paulo mostra uma expressão de louvor. Louvor a Deus pelos cristãos de Tessalônica, por sua qualidade espiritual. Paulo permaneceu fiel em oração por eles. Essas palavras de Paulo me causaram uma crítica pessoal. Será que meu coração fica pesado com as necessidades do povo de Deus? Será que sou grato ao Senhor pelas graças na vida do seu povo, e especialmente aqueles que estão fora da minha visão e da minha mente? Paulo dá seu testemunho, e o interessante é que o fato dele agradecer a Deus e não aos tessalonicenses. Em cada vida e coração, o Espírito Santo havia realizado uma obra de tal modo que as almas tinham sido salvas e estavam agora prestando um testemunho fiel para o Senhor Jesus Cristo. Com certeza há um grande desafio para nós aqui. O de sermos como os tessalonicenses, vivendo diante de Deus e de nossos irmãos em Cristo, de modo que eles sempre agradeçam a Deus por nós. Sem falar da nossa atuação levando diante de Deus pessoas que ainda não o conhecem, que não fizeram aliança com Cristo, que estão perdidos, sem esperança de vida eterna, mesmo sem ter entendimento disso. Agradecer a Deus por estar diante dele, apresentando essas vidas perdidas, e como Paulo fez, pela graça evidenciada nos irmãos tessalonicenses, que dão testemunho do poder de Deus em suas vidas. A nova igreja de Tessalônica possuía marcas de maturidade da fé cristã. Mostrava 3 virtudes essenciais na vida cristã: fé, amor e esperança, como vimos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. A fé diz respeito à confiança e à obediência no Senhor Jesus Cristo. Existe aqui uma convicção e certeza unânime de que Ele é o único e suficiente Salvador. O amor diz respeito aos relacionamentos moldados segundo Cristo, uma atitude que cria unidade e comunhão. Esperança manifesta-se em estabilidade e firmeza, certeza, e de modo particular, olhar além do presente. Olha para a volta de Cristo com a esperança de estar em seu reino eterno. Constantemente Paulo, Silas e Timóteo se lembravam da fé operante, do amor fraternal sem interesse e da perseverança vinda de uma convicção, de uma convicta esperança em Jesus da parte dos cristãos de Tessalônica. Isso mostra um testemunho formidável. Paulo, com um verdadeiro tato cristão, começa suas cartas com louvor justamente quando tem intenção de passar a repreender. Mesmo quando Paulo reprovava, nunca tinha intenção de desanimar, mas sempre de animar. O que nos leva a observar que em toda pessoa há algo bom. Frequentemente, o melhor caminho para os libertar de coisas más é elogiar, exaltar as coisas boas que possuem, a fim de que as virtudes floresçam mais. Os tessalonicenses, quanto ao passado, estavam firmados na verdade da palavra, pois colocavam sua fé em Deus e estavam trabalhando para Ele. Quanto ao presente, estavam envolvidos no amor de Deus e ao próximo. E quanto ao futuro, estavam sendo alimentados pela perspectiva da segunda vinda de Cristo. Assim vemos que a fé é a aceitação da mensagem do Evangelho, a confiança em Deus e em Jesus, e uma dedicação obediente. Já o amor é a afeição que se expressa no cuidado desinteressado por alguém,
o tipo de amor que o próprio Deus demonstrou ao enviar Jesus para morrer por nós. Vimos isso em Romanos capítulo 5, versículo 8. E uma vida diante dele que deve ser a mesma qualidade, manifestado em completa devoção a ele. Quanto à esperança, é a expectativa confiante de que Deus continuará a cuidar do seu povo e que o fará vencer as provações e os sofrimentos até chegar à glorificação na sua presença. Portanto, identificamos que a fé produz obras e é atuante, uma obra inspirada pela fé. O valor de um homem se expressa na maneira com que faz a obra. Ele pode trabalhar por temor ou castigo, pela esperança de lucro ou por confuso sentido de dever, mas também, e o melhor será, inspirado pela fé. Valoroso será o homem que vive conforme Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Já o amor produz serviço e é diligente. O trabalho que é inspirado pelo amor é árduo e cansativo, que envolve suor e fadiga, pois é resultado da utilização de toda a energia da pessoa. Nós evidenciamos o nosso amor por Cristo, por aquilo que fazemos para Ele. Nós demonstramos o amor ao próximo não com palavras, mas com atitudes concretas de serviço. Quanto à esperança, produz paciência vencedora e é obstinada. A igreja de Tessalonicenses estava com o pé na terra, mas os olhos fixos em Cristo no céu. Possuía firmeza de espírito que suportava as coisas, porque sabia que elas estão a caminho de um alvo de glória. A esperança é a âncora da alma. A atitude de fé, amor e esperança dos tessalonicenses mostram que são amados de Deus e eleitos para herdar a salvação. A escolha de Deus é pelo tipo de pessoa que Deus quer e não uma escolha aleatória de pessoa em si para satisfazer as suas vontades e seus desejos. Qualquer pessoa pode ser escolhida, eleita, contanto que cumpra os pré-requisitos estabelecidos por Deus, ser um cristão. O que quer dizer crer no Evangelho, confessar a fé, se arrepender, ser batizado para a remissão dos pecados, ser um cristão em que a fé, esperança e amor estejam operantes. Essas qualidades evidenciam os salvos. Pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos evidenciam os salvos. Mateus 7,16. Somos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis em Cristo. Os salvos são eleitos para herdar a salvação. Deus elege um tipo de pessoa para a salvação. No entanto, se cair em apostasia, um eleito pode perder a salvação e então deixar de ser eleito. Vimos isso em Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 6. A prova irrefutável da eleição é o testemunho. A eleição necessita ser confirmada. Uma nova vida em Cristo é a nossa garantia da eleição. Somos eleitos para a santidade. Somos eleitos para a obediência, como vimos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Somos eleitos para a fé. Atos capítulo 3, 48. Somos eleitos pela fé na verdade e santificação do Espírito. Vimos isso em 2 Tessalonicenses 2,13. A eleição é uma verdade revelada nas Escrituras. É um ato da livre escolha de Deus, por meio do qual Deus, de forma livre, eterna e soberana, nos escolheu em Cristo para a salvação. A eleição nos leva a uma vida santa. Ela não é uma desculpa para o pecado, mas um estímulo à obediência. A eleição deve ser evidenciada com humildade e não com arrogância. Entendamos nas Escrituras essas verdades. A eleição é desde a eternidade. Vimos isso em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. A eleição se torna evidente na vida, como está em 1 Tessalonicenses 1 e 4. A eleição é soberana e incondicional, 2 Timóteo 1 e 9. A eleição é em Cristo, Efésios 1, 4. A eleição é justa, Romanos 9, 14 e 15. A eleição é para a salvação, Colossenses 3, 12 e 17. A eleição é para uma vida santa e irrepreensível, Efésios 1, 4. A eleição é mediante a fé na verdade, na santificação do Espírito,
2 Tessalonicenses 12:13. A eleição é imutável e eficaz, Romanos 8:30. A eleição tem como fim principal a glória de Deus, Efésios 1:4-6. A eleição, os eleitos são chamados irmãos amados de Deus. A prova da eleição era o fato de que o Espírito Santo introduziu o Evangelho nos corações. O nosso Evangelho revela nosso compromisso pessoal com o Evangelho de Deus. O Evangelho pregado aos homens é ratificado pelo Espírito Santo e produz um impacto inegável, como aconteceu com os Tessalonicenses. Esta divina unção fazia o Evangelho ser recebido em plena convicção, com toda a certeza de que a palavra era a palavra de Deus. Paulo usou métodos inteligentes para apresentar Jesus Cristo por meio das Escrituras, como está lá em Atos 17, 2 e 3. Ele expôs, argumentou, ponderou, demonstrou e anunciou tudo o que o Evangelho pudesse ser compreendido. Porém, não dependeu de sua habilidade, oratória e sabedoria. Ele pregava em poder, pregava em forma e em energia do próprio Deus. O Evangelho não consiste em meras palavras. Palavras humanas seriam inúteis se a mensagem não fosse dada em poder, o poder que trabalha no coração do homem. O Evangelho é uma dinamite espiritual. Paulo dependia totalmente do Espírito Santo em sua pregação. Paulo usava todos os métodos possíveis com determinação e zelo, mas confiava totalmente no poder do Espírito Santo. A verdadeira pregação, no final das contas, consiste na atuação de Deus. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo sem saber o que está acontecendo quando ele prega. Ele tem clareza de pensamento, clareza de facilidade de expressão, um profundo senso de autoridade e confiança na pregação, além da certeza de um poder que vem de Deus, que se manifesta ardentemente por todo o seu ser, com um senso indizível de alegria. Nada provém do esforço pessoal. O Espírito nos usa e contemplamos tudo com grande alegria e admiração. Esta divina unção fazia o Evangelho ser recebido em plena convicção, com toda a certeza de que a palavra era de Deus. Evidenciamos isso nos crentes de Tessalonicenses. O Evangelho é o meio de Deus para a nossa salvação. Temos que entender que o agente da conversão é o Espírito Santo. Está em João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. O meio de conversão está na Escritura, é a pregação. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. A mensagem da pregação, o Evangelho, está em Romanos capítulo 15, 19. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Só o Evangelho, as boas novas de salvação, pode mudar o coração impuro do pecador. Pois, meus amados, aqui encerramos os nossos comentários daquilo que destacamos dos assuntos da introdução da carta da primeira epístola aos Tessalonicenses. Passaremos agora às nossas considerações finais. Paulo lembra da igreja de Tessalonicenses dando graças a Deus pela fé ativa, amor sacrificial e firme esperança demonstrada. Paulo, Silas e Timóteo davam graças porque os convertidos transformaram-se pela plena convicção no Evangelho anunciado, em palavras e em poder no Espírito Santo, e através do testemunho que davam, provas irrefutáveis da sua eleição. Vamos agora orar, encerrando a nossa aula de hoje. Senhor Deus, gracioso, maravilhoso Pai, queremos agradecer por essas verdades trazidas ao nosso entendimento de como os eleitos se comportam após sua livre escolha de nos alcançar e salvar. Nós somos seus eleitos, necessitamos de sua misericórdia, perdão e graça, da força capacitadora para vivermos uma fé ativa e um amor sacrificial e estarmos firmes na esperança da vida eterna. Apesar das adversidades e desafios que enfrentamos neste mundo, vencemos o mundo por meio da nossa fé. Obrigada, Senhor, por nos ouvir e capacitar a testemunhar de Ti. Assim nós oramos e Te bendizemos no nome do Senhor Jesus. Amém. E com essa oração, meus amados, nós nos despedimos, agradecendo a vocês pela audiência e a Deus, mais uma vez, pela liberdade e oportunidade
de estudarmos a palavra de Deus, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos vocês, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá!